Eu lembro uma vez que um pastor chamado Eduardo, ele, de madrugada, porque é o seguinte, quem era Deus e Amor sabe que nas igrejas, desde as congregações de bairro, as igrejas menores, até as igrejas maiores, tem um cofre, boca de lobo. Então, tem a tesoureira, além do dirigente, tem a tesoureira, e na época não tinha tesoureira, era só homem que cuidava da parte financeira da igreja. Então era tesoureiro. Só que aí depois eles perceberam que os homens estavam roubando demais e colocaram as mulheres para tomar conta do dinheiro da igreja, achando que a roubalheira iria diminuir. Eles deram um tiro no pé, porque as irmãs, manipuladas pelos dirigentes, começaram a roubar também. E colocaram algumas irmãs para serem também dirigentes de igreja. Até então, só homem que tomava conta. Eu lembro uma vez que esse pastor Eduardo, ele reclamou comigo que a tesoureira da igreja dele não estava liberando um centavo para ele. Estava mandando tudo para São Paulo. Então, São Paulo, a sede mundial, estava gostando, porque aquela igreja estava crescendo financeiramente e, consequentemente, dando um valor maior, mandando um valor maior para eles. Então, queria manter aquela média. E ele não estava conseguindo tirar nada. O que ele fez? Ele falou comigo assim, essa irmã vai ver, ela me paga. Esse camarada teve a ousadia de ir na igreja de madrugada, que ele tinha a chave, ele mesmo arrombou o cofre da igreja, pegou todo o dinheiro e saiu, isso de madrugada. Ele contou pra gente, às 3h e pouco da manhã, como diz o outro, né? Na calada da noite, no caso da madrugada. Exato. Roubou todo o dinheiro, e no dia seguinte, ele chegou lá como se não tivesse acontecido nada. Aí ele chegou e falou assim, irmã, eu preciso fazer uma contagem de oferta, irmã, pode abrir, por favor, o cofre? Quando chegaram lá na tesouraria, na livraria, o cofre estava rompido. E foi aquele desespero. Ele mesmo ligou para a polícia e registrou um boletim de ocorrência, que a igreja teria sido assaltada, e deu aquele alvoroço todo. E essa irmã, ele fez uma pressão muito grande para ela sair da igreja, entendeu? Então, olha para você ver, ele mesmo depois contou para o povo, pessoal, nós vamos ter que nos esforçar aqui para ajudar a obra de Deus, porque, infelizmente, alguém veio aqui de madrugada, um ladrão, um safado, um endemoniado, e roubou a igreja. E foi aquele alvoroço. Então, muitas pessoas, inocentemente, que já tinham contribuído, já tinham ajudado durante aquele mês, fizeram um esforço ainda maior para, entre aspas, restituir aquele dinheiro que foi roubado, sendo que o dinheiro foi para a conta daquele pastor, né? Nessa época, eu não estava ainda com o pensamento de sair, não. Mas deste evento para cá que eu comecei a me questionar. E ele falava assim nos bastidores conosco, rindo assim alto, dando gargalhada. E nós perguntávamos, rapaz, você é muito doido. Se você é descoberto, já era, meu amigo. E ele dava cada risada. Eu falei, rapaz, eu tive que falar que foi um endemoniado, que foi um safado, para mim, para o povo acreditar. Eu tive que pôr força nas palavras. Mas o que é importante, irmão, é que a minha conta está lá, linda, maravilhosa. Toda hora eu vou lá olhar quanto que eu tenho. Então, isso aí foi um dos absurdos. E depois que ele fez isso, vários dirigentes começaram a fazer também. Só que teve um que parece que deu um problema muito grande. Aí eu não soube detalhes. Não foi aqui no estado de Minas Gerais. Foi em outro lugar. Mas acabou que, entre aspas, algumas pessoas imitaram essa atitude vergonhosa dele. Então, para você ver a situação da igreja. O missionário, para mim, ele foi apenas um homem religioso. Com todo respeito, não está mais entre nós, mas para mim ele apenas passou para frente o que ele aprendeu, porque ele foi da Assembleia de Deus antes de abrir a Deus e Amor.
Ele mesmo contou várias vezes esse testemunho. E quando eles começaram a liberar as coisas lá, ele saiu e, segundo ele, teve uma revelação de Deus para abrir a Igreja Deus é Amor. E as pessoas costumam dizer que a Deus é Amor é a igreja revelada. Agora eu te pergunto, isso me parece coisa de seita, porque toda seita, ela reivindica que ela é de Deus, que ela é a porta para o céu, que as outras estão erradas e que aquela específica é que acerta. Então, infelizmente, acredito eu na ignorância dele, ou sei lá, eu não sei o que passou na cabeça dele. Ele foi um religioso, simplesmente isso. Eu vejo ele hoje, com todo respeito, como apenas mais um religioso que passou nessa terra. Porque essa questão de igreja revelada, isso é heresia, mas uma heresia que não tem tamanho. Isso não existe. Você que é da Deus e Amor, que está me escutando, me desculpe a franqueza. Você pode ficar com raiva, pode xingar, pode fazer o que você quiser. Nós estamos preparados para isso. Estamos preparados. Isso é pura heresia. Não existe igreja revelada. Igreja não é ministério. Igreja são pessoas. Então, essa questão de ministério revelado, que o próprio Deus revelou, me desculpe. Ou o nosso saudoso estava com a barriga cheia, dormiu, teve um sonho, e acreditou que aquele sonho era uma verdade, ou então eu não sei que cargas d'água deu na cabeça dele. E as pessoas lá, elas têm na cabeça que a igreja é uma igreja revelada. E não tem nada de revelação nisso, a não ser que seja aquela revelação daquelas máquinas fotográficas, né, daquela... Tinha uma empresa que chamava Kodak, acho que existe ainda, de fotografia. Só se for revelado disso. Só se for revelação de fotografia. Porque revelação de Deus, meu amigo, não tem nada disso. Jesus não veio aqui e não fundou a igreja. Por exemplo, se alguém te perguntar quem fundou o cristianismo, não foi Cristo. Não foi Cristo. Então, essa questão de igreja revelada, para me bater aqui, né, nessa tecla, meu amigo, isso não existe. Isso é heresia, isso é mentira. Você é o templo de Deus e você é a noiva do Cordeiro. Tá certo? CNPJ não entra no céu. Há quem diga que a filha do saudoso Davi Miranda não respeitava o pai enquanto estava em vida, porque sabia de algumas coisas do pai. Ela nunca respeitou o pai. E segundo informações que eu recebi, ela fazia chantagem no pai. É mesmo a Débora. Ela fazia, desfazia, agia do jeito que ela quisesse e o pai não falava nada. A Débora e o esposo dela, o pastor Lorival, que está até doente, eles, quem é da Deus é Amor há mais tempo, e são pessoas assim que conseguem perceber as coisas, elas sabem que eu estou falando verdade. Eles nunca obedeceram à doutrina. Eles mantinham uma certa aparência, não totalmente como os membros obedeciam às coisas faladas pelo missionário na risca. Mas a Débora e o Lorival, eles mantinham uma certa aparência por causa do missionário. Mas eles nunca concordaram e nunca seguiram as ideias dele na risca. Nunca. Agora, concernente ao missionário, eu já escutei muitas coisas. Eu não posso afirmar que são verdades, porque eu nunca tive contato direto com ele. Era muito difícil as pessoas terem um contato direto com ele. Muito difícil. Mas eu já escutei de um presbítero que foi líder estadual aqui de Minas Gerais, que hoje nem é da igreja mais, tem seu próprio ministério, mora em outro país, que o missionário não era tudo aquilo que se achava dele. E ele se limitou a me falar isso.
E falava comigo assim, olha, o missionário não é esse santo todo que as pessoas pensam que é, entendeu? Então, ele, não sei se ele ficou com receio de me contar algumas coisas, mas a verdade é que o missionário gostava muito de dinheiro também, né, pessoal? Vamos ser sinceros aqui, não é porque a pessoa não está mais entre nós, nós iremos passar a mão na cabeça. Gostava muito do dinheiro também, não é verdade? Então, concernente à sua vida pessoal, eu realmente não tenho o que dizer, mas eu vou repetir, esse dirigente que teve um contato com ele mais próximo, na época, que foi dirigente estadual aqui do estado de Minas Gerais, ele se limitou a me dizer que ele não era essa santidade toda, não. Que as pessoas tinham uma visão dele assim, como se fosse quase um anjo. Mas ele se limitou a me dizer que ele tinha, como se diz, né, as mesmas fraquezas do que qualquer homem, Foi apenas isso que eu escutei da boca desse dirigente. Então não era essa santidade toda, não. Depois de aprender esta técnica de profetizar, profetizaste por Sim, quanto sim. tempo? Revelação. Depois de aprender esta técnica, profetizaste por quanto Revelação. tempo? Desde eu fui batizado com 18 anos, desde os meus 19 anos, que eu preguei em várias igrejas Deus e Amor aqui do estado de Minas Gerais, em alguns outros estados, interior. Desde os meus 19 anos eu comecei essa prática de revelação e fui me aperfeiçoando nisso. E eu tinha muito cuidado para não entrar em contradição, porque aqueles irmãos menos experientes, eles vacilavam demais. Ou então falava coisa muito óbvia. Por exemplo, aqui tem uma pessoa entre nós que você está com um grande problema na sua família. Isso não é revelação. Quem não tem problema na família? Então, eu tinha um critério para não entregar umas... Eu vou dizer aqui, não sei como é que dizem em Angola, eu tinha um critério para que a revelação não fosse um feijão com arroz. Eu tinha um critério que fosse uma coisa assim mais elaborada, para impressionar as pessoas. E não essa revelação óbvia, mas mesmo essa revelação óbvia, muitas pessoas ainda acreditavam. E imagina nas mais elaboradas, né? Então, neste caso, eras mais criativo, eras mais Sim. exigente contigo mesmo, tinhas uma enorme Exato. criatividade que fazia com que as pessoas acreditassem logo de cara que aquilo está vindo de Deus. Sim, exatamente. Eu tinha muito critério com isso. Eu chegava até a escrever no caderno algumas coisas que eu iria falar. Eu tinha muito cuidado com as palavras, a forma que eu ia elaborar. Às vezes eu ficava entregando para uma pessoa só, eu gastava em torno de 5, 6, 7 minutos para entregar uma revelação apenas para uma pessoa, porque tanto que eu elaborava a revelação. A pessoa chorava, a pessoa ficava impressionada com aquilo. E nós estipulávamos o tempo também. Estipulávamos 1 hora de revelação, 1 hora e meia. Então a palavra era a palavra assim. Eu abri a Bíblia, citava lá, gente, está escrito aqui, ó, Salmo 23, o Senhor meu pastor, nada me faltará. Falava umas coisinhas lá em cima daquilo ali, amém. E já para oferta, passar envelope, fazer aquele movimento, aí depois vinha a revelação. Ah, meu amigo, aí que a coisa pegava mesmo, entendeu? Porque a criatividade, esse camarada, na época, ele ficou até orgulhoso de mim. Ele falou assim, rapaz, você era um zero à esquerda, rapaz, você não sabia nem falar, agora você está revelando até pensamento, rapaz, você tá me surpreendendo, você está me superando, é assim que eu gosto, rapaz, você vai longe, esse é dos meus, entendeu? Eu falava assim, falei, é assim que eu gosto, até eu acreditei, rapaz, até eu acreditei na sua revelação, quase que eu levantei a mão quando você falou, rapaz.
O negócio não é brincadeira, não. Quase que eu me converti na revelação, rapaz. Que é isso? Eu dei muita glória misturado com aleluia. Falava comigo essas coisas. E na época eu ficava me achando, né? Ficava me achando. E apareceu, foi muita gente, assim. Muita gente que orava por revelação. E esse negócio virou uma febre na igreja, mas uma febre. Não existia culto na Deus é Amor que não tinha revelação. Não existia. Se tivesse culto de segunda a segunda, de segunda a segunda, o pregador tinha que orar por revelação. Isso aí era uma coisa assim que não tinha nem como você escapar disso. Claro, né? A questão da oferta, a questão do envelope. Eu quero até falar um pouquinho aqui sobre o voto do livramento, que era um envelope amarelo tradicional, quem é das antigas vai lembrar dele, e acredito que ele está até hoje. Esse voto do livramento, segundo o missionário, foi uma revelação de Deus também. Porém, você vê que é heresia, né? Que tudo é revelado, né? A oferta é revelada, o povo é revelado, a igreja é revelada, não sei o que é revelado, tudo é revelado. Vai gostar de revelação. Sim. Então, esse envelope tinha um valor estipulado e era o voto do livramento. Você vai fazer um voto em favor da sua família, para Deus livrar a sua família. Aí eu lembro uma vez que um presbítero, a igreja cheia, ele falou assim, pessoal, eu fui fazer uma viagem evangelística e eu estava dentro do avião e o avião ele teve um pane. Enfim, deu algum problema lá e o povo ficou desesperado, né? Como se o avião fosse cair, ter um acidente e tal. Aí ele falou que na hora, olha para você ver a heresia, Deus revelou para ele na hora que ele estava com o envelope amarelo no bolso para ele levantar aquele voto. E ele levantou aquele voto amarelo e, de repente, aqueles problemas, eu não sei explicar com detalhes, o problema que deu na hora do voo, de repente as coisas voltaram ao normal e prosseguiram lá. Eu sei Por causa do envelope amarelo. Exatamente, por causa do envelope amarelo. Aí ele teve a audácia de falar lá no altar da igreja lotada. Ele falou assim, irmãos, Deus falou comigo que naquele dia aquele avião ia cair e não ia sobreviver ninguém. Mas por causa que eu estava com o voto do livramento no meu bolso, ele estava me dando o livramento e junto comigo todos aqueles que estavam no avião também tiveram o livramento de Deus. E a igreja, você já viu, né? O alvoroço que foi. Ai, glória! E, né, quem gritar mais alto vai ser mais abençoado. Ai, glória! Aquela coisa toda. Aí esse camarada, ele foi passar esse envelope do livramento, faltou envelope. Faltou envelope, porque todo mundo queria pegar o tal do envelope. O envelope do livramento. Do livramento. Aí ele fez uma oferta especial em cima daquele envelope, que ele não é bobo nada, na visão deles, né, obviamente. E isso aí era uma das artimanhas, né, que eles usavam para arrecadar a oferta. Irmão Tavares, eu vou lembrando as coisas aqui, se o senhor me permitir, eu vou falando. Vai falando, mas antes de falar, quero aqui dar um subsídio no que acabaste de contar. Começo a perceber que o sistema é tal e qual com o sistema da Universal. Sim, é só revelação que na Universal não tem. Não tem revelação, exato. Mas o sistema da arrecadação de dinheiro, o método é o mesmo. O mesmo propósito exato. Do livramento, propósito da quebra da maldição, propósito da prosperidade. É o mesmo sistema. Isso. Então vejo que o sistema de arrecadação é semelhante ao sistema da Universal. É semelhante, tem muitas semelhanças. E eu estou para te dizer uma coisa. Quem conheceu a Deus é Amor nos anos 80, 90, vai confirmar o que eu vou dizer aqui. A Igreja Deus é Amor, nos anos 80 e 90, ela batia de frente com qualquer igreja. Inclusive, em alguns pontos, era até superior à Universal.
Porque eu lembro que aqui na minha cidade tinha uma Universal aqui, era perto da sede da Deus e Amor, que o povo ia tudo para Deus e Amor. E a Universal ficava vazia. A Deus e Amor fazia muitas concentrações no estádio de futebol, lotava, isso sem programa de televisão, que a igreja era contra a televisão. Era contra. Só com programa de rádio. Imagina só, anos 80 e 90. Fazia concentrações em grandes praças públicas, lotava, dava até corpo de bombeiro para tentar organizar a multidão. Então, essa igreja arrecadou muito dinheiro. Só que eles nunca foram de investir em templos. A diferença está aí. Que a Universal, pelo menos você vê essas catedrais, você vê igrejas aí, vamos falar a verdade, igrejas bonitas, com ar-condicionado e aquela coisa toda. Não são todas, mas é difícil você ver uma Universal assim, cair aos pedaços. É difícil. Né? As igrejas são mais organizadas, eles investiram em templo. Agora, Deus de Amor nunca investiu em templo. As igrejas sempre feias, bancos quebrados, telhado quebrado, chove mais dentro da igreja que lá fora. Até as sedes das capitais são igrejas assim que você vê que não tem muita estrutura. Entendeu? Então, a Deus de Amor sempre pecou nessa parte de investir no templo, mas eles investiam muito, sabe aonde? Era no bolso da família Miranda. Aí sim o investimento era pesado. Mas em questão de templo, essas coisas, eles nunca ligaram para isso. Porque eles sempre trataram o povo como um cachorro. Se o banco está quebrado, fica quebrado. Se quiser arrumar, que o povo se vira por lá e arruma por lá. Então, para mim, nesse quesito, a Deus é Amor ainda é pior do que a Universal. Nesse quesito. Né? Sim, a grande diferença é que o Edir Macedo investe no seu negócio. Edir Macedo investe na sua empresa. Sim. Exato. Sim. Edir Macedo, Exato. Ele está ciente que aquilo é a sua fonte de renda. Exato. É o seu negócio, a sua empresa. Então ele tem que investir para poder dar conforto aos clientes. Já diferente do missionário David Miranda ou diferente dos líderes atuais da Deus e Amor, que os clientes não têm direito a conforto. Não. Então são péssimos empresários. São péssimos empresários, sim. Péssimos. Aquela sede mundial lá em São Paulo, na Avenida do Estado, ela é até razoável. Razoável. Mas, assim, perto de uma Universal, perto de uma Igreja da Graça, em questão de estrutura, coitada, é uma lástima. É uma lástima. Mas, enfim, é só uma observação. Nessa parte aí, o Bispo Macedo é mais prudente, né? Sim. É mais prudente. Ele percebeu que o negócio é rentável e que tem que investir. Sim. Investindo vai trazer pessoas de luxo. O objetivo do Edir Macedo é atingir a elite. Exato. O irmão Wilson Ramos, sim, o irmão Wilson Ramos sabe que quando Edir Macedo construiu o Templo de Salomão, pessoas que nunca sonharam, nunca pensaram em frequentar a Universal, começaram a frequentar. Atores, apresentadores televisivos, atrizes, começaram a frequentar. Turistas de outros países. Exato. Realmente, nessa questão de visão, é um homem visionário. Não estou aqui falando que eu apoio ele, não apoio nada. Só estou falando na questão de empresário, na questão de visão, e realmente ele está anos-luz na frente do falecido missionário, né? Porque a Deus e Amor só atinge o pessoal mais simples. Agora a Universal consegue atingir várias camadas da sociedade. Exato. Entendeu? Ela atinge a elite, porque o objetivo do Macedo sempre foi a elite. Porque é a elite que larga. É a elite que vai encher os seus cofres. Apesar de que nos países da África, também nos países da África, eles atingem a elite por causa das catedrais. Algumas, assim, nos países da África, eles constroem catedrais. Existem províncias que não vais encontrar um templo assim monstruoso, muito luxuoso, mas vais encontrar um templo ou uma catedral
que consiga albergar pelo menos o governador ou uma entidade da província, que vocês aí chamam de estado, aqui é província, ou uma entidade do estado, ou uma entidade do país. Eles têm templos para isso. Então conseguem trazer pessoas da elite para poderem financiar a igreja. É desse jeito que a igreja se mantém. Apesar de que o povo da baixa renda social, na Universal, não é descartado. Porque esse povo também tem o seu próprio valor. Sim, eles contribuem, sim. eles participam das campanhas, também são explorados. Então eles arrancam dinheiro em todas as camadas possíveis. Aos da baixa renda social, os da classe média e da classe alta. Eles arrancam dinheiro devido aos templos que eles construíram. Então, nesse caso, o Macedo é muito estratega. É mesmo mais sagaz, mais astucioso, mais astuto que o missionário Davi de Miranda. Por quê? Se a Igreja Deus e Amor apostasse em templos, acho que estaria no pé de igualdade com a Igreja Universal. Sim, sim. Com certeza, principalmente nos anos 80 e 90. Agora, dos anos 2000 para cá, Deus e Amor foi só decaindo. Mesmo na época que o missionário estava vivo, que ele faleceu em 2015, mesmo antes dele falecer, a Deus e Amor já estava em decadência. Essa é a verdade. Muitas pessoas falam, a igreja está em decadência, o missionário morreu. Já estava muito antes. Exato. Essa falta de gestão deles foi um dos motivos para o Titanic estar afundando. E vai afundar mais ainda. E a prova que não tem nada de revelação, que a igreja simplesmente é uma empresa familiar, é que a irmã Ereni, a viúva do missionário, já falou que Deus mostrou para ela, por aí você vê que tudo é Deus que mostra, né? Impressionante. Se você vai comer, é capaz de Deus mostrar para você o que você vai comer também. Né? Que Deus mostrou para ela que o sucessor vai ser o neto dela, que é o Davi Miranda Neto, que está tendo muito problema na igreja, que ele está trazendo uma outra visão. E os mais conservadores, assim, estão detonando com ele nas redes sociais, porque ele está querendo pintar a igreja de preto, já colocaram telões na sede mundial lá em São Paulo. Esse rapaz anda de skate, já viram ele com a camisa do São Paulo, que é um time de futebol aqui do Brasil, do estado de São Paulo. Enfim, ele está tentando modificar aquilo que o vô dele construiu, e lógico que os conservadores estão totalmente contra. Mas a prova que não existe nada de revelação é que as leis vão mudando de acordo com o sacerdote. Entendeu? De acordo com quem está na liderança. Então, daqui a pouco, essas coisas criadas, né, pelo falecido, vai tudo cair por terra e vai vir a nova lei que esse rapaz está trazendo. E as pessoas estão levantando contra ele porque é como se ele estivesse fazendo alguma coisa contra Deus. Mas não, a empresa é deles, eles fazem o que eles querem. O que foi pecado no passado, para eles hoje não é mais. Aliás, nunca foi. Entendeu? Então, é isso que as pessoas têm que perceber. Você não está numa igreja, você está numa empresa disfarçada de igreja. E o que você está reclamando? Você que é da Deus e Amor, o que você está reclamando? Que as coisas estão mudando. Se prepare, vocês que estão lá ainda. Vai mudar muito mais. Vai mudar muito mais. Podem ficar tranquilos. E a hipocrisia é tão grande que eles falavam que a televisão é a imagem da besta e a Deus é Amor com o missionário vivo. Tá? Ele estava vivo ainda. A Deus é Amor aderiu à internet. Agora eu te pergunto, quem tem mais recurso? A internet ou a televisão? Por que a televisão é a imagem da besta para o missionário, para os mais antigos da igreja? E a internet é a imagem de quê? Eu queria que você, que é de lá, me respondesse isso. Que a televisão é coisa pecaminosa, é a imagem da besta. Deus mostrou que é a imagem da besta. E a internet que vocês aderiram antes do missionário falecer, é a imagem de quê? Do besto? É a imagem de quê?
Então, isso para vocês verem como é que a hipocrisia é. É muita hipocrisia, gente. É muita hipocrisia. E outra coisa, eu até fiz um vídeo desse no meu canal, a igreja incentiva muito idolatria. Porque quando o missionário era vivo, meu Deus do céu, esse homem era idolatrado de um jeito que tinha pessoas que pegavam, tiravam fotos dele e falavam que encostava na foto era curado. E tanta idolatria, hoje você vê que algumas, não todas, algumas igrejas, Deus é Amor, tem a placa, tem o nome dele lá e tem a foto dele lá, na placa. Aí eu comecei a perceber, eu falei, isso é engraçado, aqui eles estão deixando declaradamente que a igreja é dele, né? Não tem nada de Deus aqui. Tanto é dele que o nome dele está na placa e a foto dele está na placa também. Então, até que nisso aí vocês estão fazendo certo, porque aquilo ali não é de Deus. Aquilo ali é do homem, é da família. E eles vão mudar ao bel prazer deles, sim. Mudou o sacerdote, mudou a lei. Isso que vai acontecer com a Deus Amor. Pode ter certeza. Vai mudar muita coisa. Vocês que são mais conservadores, Deus não vai cobrar de ninguém, meu irmão. Aquele Deus vai cobrar do Davi Neto, que ele está fazendo tudo ao contrário que o saudoso fez. Não vai cobrar dele por causa disso, não. Isso é uma empresa religiosa. Então, o rapaz vai fazer o que ele quiser fazer. A empresa é deles. Aceita, meu irmão. Aceita que dói menos.